Programa de hoje. Um carioca que conquistou o Brasil. O homem é teólogo, escritor e criador do Instituto Destiny. Primeiro você reconhece teu valor, para depois as pessoas perceberem o valor que você tem. É verdade mesmo. O cara tem milhões de seguidores que aprendem muito com suas palavras e espiritualidade. Nunca despreze o poder de uma amizade. Ó, filhão da Dona Fanny e do seu Dário, palmas para Thiago Brunet. Thiago! Olha aí, ó. Que bom, que alegria, que alegria. Você sabe, quem é muito fã seu e escuta todo dia você é a nossa Paulinha. Falou, não, ele é maravilhoso, eu tenho aqui na beijo, minha... Paulinha, ela falou comigo ali na minha internet, eu recebo todo dia, tal. Bom, fico feliz. Todo dia você faz um... Todo dia eu tenho café com destino às 6h57 da manhã no meu canal de YouTube, todo dia, de segunda a sexta. O que é o Café com Destino? Café com destino é 30 minutinhos de aula sobre a vida. A gente fala sobre vida emocional, criação de filho, como lidar com pessoas difíceis, os dilemas do dia a dia, né? Os dias de ansiedade, de angústia. Então tem que ter alguém. A gente teve a base, né, da nossa inteligência na escola formal, mas ninguém nos ensinou a viver a vida como ela é. Na escola, por exemplo, você aprendeu MMC, MDC, raiz quadrada. Legal, importante, mas você usa todo dia? Não. Agora, lidar com pessoas, todo dia tem que lidar? Tem. Com dinheiro, com muito ou pouco? Tem que lidar todo dia com dinheiro? Tem. Lidar com as próprias emoções que você está sentindo. Está sentindo ansiedade, está sentindo tristeza, decepção, frustração, culpa. Tudo isso você tem que lidar com algum tipo de sentimento. E até mesmo os bons sentimentos podem nos confundir. Então a gente decidiu criar o Café com Destino, que é gratuito no YouTube todo dia, para a gente ali ser uma escola de vida para as pessoas que não aprenderam ainda a viver. É isso aí. Né? A vida é sofrimento, como diria Nietzsche. A gente tem que arrumar um motivo e uma razão para passar por esse sofrimento. Isso, meu mestre? No meu caso, eu apelo para a fé, né? Eu acredito que a gente passa por qualquer situação terrena acreditando sem duvidar, acreditando naquilo que é impossível. É isso aí. Mas o que eu reparo é que a maioria das pessoas, elas não observam o que dá certo, por isso elas não conseguem replicar. Não agradecem em tudo. Não, e também... Que é a diferença que tem, por exemplo, você vai para o Oriente. O Oriente é engraçado porque é o seguinte... Eles têm... O dia é dividido em frações. Então você acorda, você... Olha, muito obrigado porque eu estou acordando e tal. Você sempre agradece. Vem a comida, muito obrigado por essa comida. A gente não tem isso aqui, né? A gente aqui no Ocidente... Culturalmente a gente não tem essa... A gente não agradece muito. Então, eles são todos agradecidos. O tal do namastê. Namastê. Então, parece que a vida é muito melhor para um cara que está agradecendo as poucas coisas que ele tem no dia a dia do que a gente que sempre pensa em algo grande para agradecer. Mas sempre. A maioria das coisas que as grandes universidades descobrem hoje que dão certo, como compartilhar com pessoas, como a gratidão... a Bíblia, que eu chamo de sabedoria milenar, já nos ensinava. Tem 2000 anos aí de publicação. Eu sempre falo, quem domina o que está escrito acaba dominando a vida. Você tem todo tipo de saída, todo tipo de solução, até aquilo que parece não ter solução, pelo menos lidar com aquilo que você está lidando no momento, ela te ensina como lidar. Então, por exemplo, a gratidão é uma indicação bíblica, né? A gente agradece pelo alimento, a gente agradece por ter acordado. Hoje de manhã, quando eu despertei, a primeira coisa que eu pedi, Deus me dá sabedoria para o dia de hoje. Porque antes de estar aqui ao vivo, eu já estava em podcasts grandes do Brasil, dando entrevista. Então, tem que ter uma sabedoria. Você tem que estar bem no dia, você tem que receber uma iluminação divina. Mas a gratidão é do coração, né? Eu acho que também pode ser uma decisão. Não é do coração? É do coração, com certeza. A gratidão é do coração. E uma decisão de, eu vou parar de reclamar. Faz o teste, 7 dias sem falar mal de ninguém. Sem reclamar de nada. Difícil, hein? E sem falar coisas negativas. 7 minutos. Meu querido Thiago. Vamos lá. A coisa mais gostosa. Certeza. É reclamar. Falar nas costas. Chama-se prazer carnal. Não é? É gostoso. Principalmente quando a pessoa não tá. Falar por isso pelas que o costas. apóstolo Paulo fala: andar em espírito e de forma alguma você vai ceder aos desejos da carne. O ser humano, ele se entrega aos desejos da carne, como raiva, inveja, inimizade. Eu não vou mais falar contigo em vez de praticar as indicações bíblicas. Perdoa, deixa pra lá, ora por quem está te perseguindo em vez de perseguir de volta. Tem um versículo que o apóstolo Paulo escreve em Coríntios que é: se você for caluniado, vai lá e busca a reconciliação. Então, assim, a Bíblia ela não faz muito sentido
para quem quer viver pelos próprios prazeres. Porque como é que eu vou buscar reconciliação com quem me fez mal? Quem está me caluniando, falando mal de mim? Eu tenho que me defender, chamar meu advogado. A Bíblia, vai lá e tenta reconciliar. Provérbio diz, a palavra branda desvia o furor. Então você está cheio de raiva de mim, eu te dou uma palavra. Poxa, mas eu gosto de você, as coisas acabam se acertando. Então quem domina o que está escrito, acaba dominando a vida. Que é tirar da gente o lado animal, né? Esse é o objetivo porque o a nosso... guerra é contra a gente mesmo, contra nossos instintos. O lado animal da gente é que se alguém fez mal pra gente mata o outro cara, né? Por isso que a Bíblia diz, do ser humano. fazer e morrer a nossa natureza terrena. E uma das coisas que tem na nossa natureza terrena, por isso que a indicação, a orientação bíblica é ir matando isso aos poucos, é a sentença desproporcional que a gente vê hoje claramente na internet, mas sempre existiu. O que é sentença desproporcional? Eu quebrei esse copo aqui sem querer, eu matei alguém na internet, vão pedir minha morte de qualquer maneira. Você vê comentários assim, esse dia deu uma polêmica com um cantor, ele derrubou uma cadeira, 30 mil comentários, falou assim, esse cara tem que morrer, alguém tem que prender esse cara, o cara derrubou uma cadeira no restaurante. Sim. Então assim, você lê os comentários e fala, isso é desproporcional, ele não matou ninguém, ele não bateu em ninguém, ele tem que morrer. Então quando você vê que as pessoas, elas querem justiça, justiceiros para os outros, mas para eles misericórdia. Então, mas existe alguma coisa dentro da gente que a gente gosta de ver a pessoa famosa se ferrar. Isso é meio coletivo, né? Sim. Você gosta de ver, sei lá, alguém tomando um tombo, alguém muito famoso. Ou com dinheiro, né? Ou com dinheiro, alguém que tem algum poder, essa pessoa cair, a gente sente muito prazer naquilo lá. Porque isso é você que pode dizer pra mim. Essa é a inveja. Que eu não sei. Eu gosto muito de ver os caras se fudendo. Eu gosto. Desde que seja Mas olha mais só, alto. é isso aí. Né? É que as pessoas confundem, né, biblicamente, cobiça com inveja. Fala assim, o cara tá querendo meu carro invejoso. Não, ele tá cobiçando, o que também é um pecado, é um erro. Mas inveja não é você querer o que é do outro, é você querer que o outro perca porque você não tem. Que esse carro bata porque eu não posso comprar. Sim. Então, a inveja é muito assim pior. que eu penso. Mas só quem tá melhor. Só quem tá melhor. Mas você vai tá ter anda inveja com os do piores. Quem tá mendigo, pior, eu ajudo. Agora, quem tá melhor, eu quero... Mas você sabia... odeio. Mas você sabia Mas que odeio muito. esse novo livro que eu escrevi foi pensando justamente como é que eu posso passar de forma simples a forma de uma pessoa viver um pouco melhor nessa terra que é difícil, né? As pessoas querem vencer, mas não conseguem vencer, querem ajustar o relacionamento, mas não conseguem, querem se livrar desses sentimentos ruins que têm, dos pensamentos invasivos, não conseguem, mas, como eu falei, a gente não observa o que dá certo. E aí, depois de tantos livros, graças a Deus, best-sellers no Brasil, a gente decidiu lançar o Jogo da Vida, aproveitando o momento da Copa, que é o que o futebol pode nos ensinar sobre vida e negócios. Não é um livro sobre futebol, é um livro sobre tua vida e os teus negócios, mas como é que a gente pode aprender com o esporte mais ovacionado do mundo? 4 bilhões de fãs no mundo. Sim, Caramba. uma loucura. O maior movimento financeiro de esporte do mundo. Uma criancinha nasce, a primeira coisa que ela ganha é uma bola. Isso não é no Brasil, não. É no mundo, em qualquer lugar. Todo final de semana, estádios de 70, 80 mil pessoas lotados. Por que isso acontece? Tem um motivo. Então, as pessoas não observam, né? Nada na vida, elas simplesmente vão vivendo um dia atrás do outro. Mas se você observar as regras do futebol, a gente consegue aplicar muito na nossa vida e nos nossos negócios. Por exemplo, existem muitas coisas que chegam para mim de negócio que eu nego, apesar do dinheiro ser interessante, porque iria me tirar da minha posição em campo. No campo da vida, cada um tem sua posição. Atacante, lateral direito, zagueiro, goleiro, cada um faz uma coisa. Aí se você, por causa do resultado do atacante, que ganha um pouco mais, que dá as entrevistas no final, sendo zagueiro, cisma de ser atacante, sai da tua posição, não só o técnico não te convoca mais, como você perde toda a sua capacidade de jogo, porque você é um zagueiro. Você saber o seu lugar. Então, o primeiro capítulo eu já falo o seguinte, você sabe qual é a posição que você vai jogar na vida? Porque depois de você jogar nessa posição, você tem que se especializar. Eu entrevistei muitos jogadores da seleção brasileira pentacampeã, muitos me deram entrevista para esse livro, muitos também dos que estão convocados agora para 2026. E uma coisa que o Cafu me contou na entrevista, o nosso capitão pentacampeão, foi: Thiago, eu queria ser meio campo, meu sonho era ser meio campo, e o Tele Santana falou para mim: não, você vai ser lateral direito. E ele seguiu as instruções do técnico, né? Aí que tá. Então, olha só, primeiro capítulo, a pessoa não sabe qual posição está jogando na vida. Boa. Segundo capítulo, todo jogador de futebol sempre teve um técnico. Com 5, 6 anos era o pai, o tio, o avô que falava na beira do campo: volta, marca, vai. No clubinho do bairro era o treinador. Te orienta. A gente tem quem treina a gente na vida. A gente não escuta ninguém e quando alguém chama atenção a gente fica chateado, fica emburrado. Pode ser o Cristiano Ronaldo, querido.
Pode ser o Messi, pode ser o Neymar. Se o técnico falar pela esquerda, duvido que ele vai pela direita. Então, mesmo sendo bom, ele continua debaixo de orientação do técnico. Na vida, a gente abre negócio sem ter um técnico, um treinador, um mentor nos ajudando. A gente casa sem pedir conselho. A gente vai saindo, a gente vai fazendo as coisas. Então, eu escrevi um livro de forma prática, usando as analogias do futebol para você entender melhor a vida aqui na Terra e os negócios. E, é claro, como eu sou uma pessoa espiritualizada, no último capítulo eu falo sobre o apito final. Qual o problema da vida comum e do futebol? É que no futebol, se você fizer uma falta, fizer um pênalti, você está impedido, não importa quem você seja, camisa 9, camisa 10, goleador, campeão do mundo, o juiz apitou, pronto, infração. Se é impedimento, é impedimento. Ah, mas eu fiz o gol, mas estava impedido. O problema é que no jogo da vida, o apito não soa quando você erra. Você vai acumulando erros na vida, só tem o apito final. Que é para quem, lógico, é espiritualizado. A hora que a conta chega. Aí, a hora que a conta aí chega. você vai ver nesse apito final se você vai ser escalado para o jogo da eternidade ou não. Aí nós somos... Por isso que eu sou cristão, que é só pedir desculpa e ele fala... Pode entrar, Emilhão. Entre aqui, querido. Perdoado. Vem, vem jogar o jogo da vida. Entre aqui, Emilhão. Você é querido. Você tá escalado. Venha, Emílio, com todos esses pecados que você cometeu naquela vida mundana. Agora você é nosso. Isso é verdade. Obrigado, Senhor. Mas não desse jeito. Deixa eu perguntar um negócio pra você agora, que eu tenho curiosidade. Claro. Aquele... É Napoleon Hill, né? Que é aquele livro que fez... Sim. Ele falava o seguinte. Mais esperto que se você escrever... Né? Se você escreve, porque você está falando que cada um, eu concordo com você, cada um tem a sua posição na vida. E tem que saber mais ou menos. Eu sou um apresentador. Sim, mas ele falava o seguinte: se você escrever todo dia o que você quer e você mentalizar, você consegue. Isso não funciona, né? Existe uma diferença entre pensamento positivo e fé. Pensamento positivo é isso aí. Vou escrever, vou mentalizar e tomara que aconteça. Eu não acho negativo, não. Mas a fé é muito mais poderosa. A fé é você ter certeza de coisas que ainda não aconteceram. Sim, a definição bíblica é isso. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que você ainda não vê. Então, é que nem o Sami. O Sami quer tudo uma explicação científica. A minha fé eu não preciso. Eu acredito em Deus, ponto, você acabou. Sente. E eu sinto que Ele está aqui comigo e eu sinto Ele na minha vida. Isso é fé. Isso é fé. Eu não preciso de explicação. Né? Isso é fé? É você acreditar sem duvidar e não precisar de prova nenhuma para isso. Mas isso é um nível de fé avançado. São 3 níveis de fé, né? A fé que eu acredito porque está todo mundo acreditando. E todo mundo do meu bairro acredita, então também. É o Maria vai com as outras. É muito normal. Essa é o nível 1 de fé. O brasileiro é assim. Muitos. Tá. Segundo nível de fé, eu só acredito se eu ver alguma coisa. Tem que ver um milagre, tem que ver alguma coisa assim meio sobrenatural. E o terceiro, e a fé ideal, é você acreditar sem duvidar, simplesmente porque você sente que esse é o caminho. Então, chama-se graça divina, ela te invade, você percebe que não tem outro caminho, você reconhece os teus erros, sabe que você vai ser absolvido por aquilo, disso por alguém, não quer mais viver dessa forma, não tem outro caminho para ser um ser humano melhor e você se entrega à fé. Né? E eu tento usar não só as instruções bíblicas, que eu chamo de sabedoria milenar, mas também as experiências da minha vida nos negócios, como mentor de muitas celebridades e tudo, para orientar as pessoas a viverem melhor aqui na Terra enquanto a eternidade não chega. Falta o tempo para mim, para você, para a gente aqui. Nesse tempo a gente vai fazer o quê? Vai ajudar quem? Como? Vai realizar o quê? Vai ficar para sempre desejando sem nunca conquistar? Ou chegou a hora de tomar posse de algumas coisas que já eram para estar contigo? Mas para isso você precisa de estratégia. Estratégia geralmente não vem de você, vem de um técnico. Sim, vem de quem conhece mais. Você precisa aprender a jogar em equipe, ou se faz um programa desse aqui sozinho. Né? Mesmo que você fosse o único apresentador, tem um monte de gente atrás trabalhando. Claro. As pessoas não sabem jogar em equipe na vida. Então é um livro que eu venho trazendo de forma prática, com alegorias de futebol. Principalmente para quem é adolescente e jovem, você precisa ler obrigatoriamente, porque vai te ajudar muito. Entendeu? E uma leitura gostosa. Não, é isso que eu ia te falar. A leitura fácil. Eu escrevi de um jeito, a diagramação é para você ler esse livro em um dia. Nunca li um livro na vida, Thiago. Comece pelo jogo da vida. Você vai ler em um dia. Ele é muito prático de ler, a diagramação é muito fácil, com frases de impacto que te levam a pensar sobre a sua própria vida, a refletir. E eu falo aqui sobre coisas que o jogador fez, por isso ele tem o que tem e você não faz. Então, por exemplo, o jogador ele nunca para de treinar. A gente, às vezes, treina para um concurso. Isso. Treina para um dia de apresentação. Estuda para uma O jogador prova. não, irmão. Acabando a Copa do Mundo, ele volta a treinar no outro dia. Vai estar com o troféu Ganhando ou perdendo? Ganhando ou perdendo. O treino é rotina. A gente não tem isso como rotina. O jogador, ele é perseverante.
Ele passou por peneira, foi negado, voltou, aí tenta de novo, vai para um clube, é mandado para o outro, a torcida está contra ele, ele é perseverante, ele não para. Se a torcida vaiar, ele vai para casa, recupera emocionalmente, no outro domingo tenta de novo. E ele sabe como sair da derrota porque ele está acostumado, a perder, né? Outra coisa, o jogador sabe o que quer desde sempre. Tem gente com 40, 50 anos que ainda não sabe o que quer da vida, o jogador fala, eu quero ser jogador. Dificilmente você encontra um jogador profissional hoje que fala assim, não, meu sonho era ser engenheiro, mas aí me escolheram aqui no time e eu entrei. Dificilmente você vai encontrar. E tem objetivo, né? O cara quer ganhar. Ele sabe o que quer, ele foi perseverante, e a perseverança é uma característica bíblica, assim, poucas pessoas são perseverantes. Elas tentam uma vez, duas, não deu, tchau. O jogador não, só existe essa opção para ele. Me negou aqui, eu vou pro outro, fechou a porta aqui, eu vou pro outro clube, até Deixa eu perguntar um negócio para você. Eu tenho uma dúvida, que... Primeiro que é muito legal, eu vejo algumas coisas suas, não sou um seguidor tão fiel, mas vira e mexe, isso é muito popular na internet. E várias coisas, talvez por conta do algoritmo, que eu vejo você falando de finanças. Também. E coisas que você fala de finanças fazem sentido, né? Em ter autocontrole, né? São coisas que é um senso comum, pelo menos entre as pessoas que falam de finanças. Claro. E pelo que eu entendi, eu não sei se eu uso essa palavra exatamente, tem a busca da prosperidade. Muitos que falam, coaches, falam a busca da prosperidade, que é tudo que você precisa para cumprir o seu destino, a sua missão. Eu não sei os termos. Prosperidade não é dinheiro, né? Não, necessariamente. Isso. Mas o que eu gosto muito de medidas e de métricas. Claro, vamos lá. Então, o cara vai lá, faz seu curso, sua mentoria, não sei quais são os produtos que você tem. Como que você sabe como que mede se ele deu certo ou não? É por dinheiro? É pela felicidade? Tem alguma métrica para falar, olha, comigo deu certo, comigo falhou, ou ninguém falhou dentro dos seus alunos? Para mim, a maior métrica de sucesso é você estar fazendo o que nasceu para fazer. Ou seja, você vê que o peixe ele não precisa fazer curso de natação para nadar, ele nasceu para aquilo. Joga ele na água que ele sai nadando. Né? Você nunca viu o curso de ensinamos pássaros a voar. O pássaro nasce já sabendo o que tem que fazer. Cada um nasceu para uma coisa. O problema é quando você tenta fazer uma coisa fora da tua posição, fora do que está projetado. Eu acredito em destino. Eu acho que você foi projetado para fazer o que faz. Suas escolhas afetam o destino que foi planejado para você, é claro. Mas dinheiro não é uma métrica, apesar de ser um indicador. Mas não uma métrica. A métrica eu estou cumprindo, eu estou fazendo o que eu nasci para fazer. Eu nasci para ensinar pessoas a viverem de uma forma mais leve na Terra. Então, eu sou... 80% de tudo que eu faço é gratuito. Por exemplo, o Método Destiny, que é o nossa imersão, nosso curso de entrada no Instituto Destiny, que é o nosso Instituto de Educação, faz parte de 20% das coisas que eu faço que são cobradas. 80% de tudo que eu faço é gratuito. Não, eu sei, mas eu estou falando isso. Mas eu estou falando isso porque eu penso muito em todo tipo de ser humano. Aquela pessoa que está trabalhando agora, ganha um salário. Como é que ela vai num curso desse? Não tem como. Então, ela pode me assistir gratuitamente todo dia no Café com Destino. No Brunecast, que é o nosso podcast, no meu programa de ensino bíblico aos domingos. Se ela não pode comprar esse livro de R$40, a gente imprime 1 milhão de livretos por ano ao nosso custo e a gente distribui em 28 comunidades carentes cadastradas e nos presídios. Livros que falam sobre como melhorar o seu futuro, como acertar o passado. Imagino que muita gente não sabe o básico, que, por exemplo, se eu não perdoar você, quem vai carregar o peso sou eu. Exatamente. Você está seguindo tua vida, eu que vou ficar maluco aqui, pensando em você. Você que toma o veneno. Eu que tomo o veneno. Então, é básico, mas as pessoas não sabem. A métrica se essa pessoa passou por mim e agora está fazendo o que nasceu para fazer, esse é o maior indicativo. Segundo, é a família, a saúde familiar. Não existe perfeição quando se trata de família, mas você, pelo menos é saudável. Você chega em casa, você está bem. Porque chegar em casa e ser um inferno, não pode ser que seja assim. É onde eu tenho que descansar, gente. É onde eu tenho que abrir um sorriso. Teu tempo. A batalha na rua, no trabalho, já é muito difícil. Então, é uma segunda métrica, que é a família. E eu sempre falo isso, né? Prosperidade não é ter dinheiro, é ter tudo que você precisa para cumprir o teu propósito aqui na Terra. O que eu preciso? Poxa, eu preciso de amigos, porque eu passo por dias difíceis. E às vezes você come uma pizza rindo numa sexta-feira à noite com um amigo, cara, no sábado você já está aliviado. E tem gente, às vezes eu solto vídeo no meu Instagram sobre amizade, um monte de gente, um monte de rei tenta falando, isso não existe, que não sei o quê. Eles estão tão feridos por serem traídos por amigos, que eles acham que a amizade não existe.
Mas é claro que existe. Você só precisa aprender a categorizar. Tem um livro chamado Especialista em Pessoas, que é best-seller aqui no Brasil. Ele é publicado em 17 países. E eu falo da teoria dos 3 níveis de amigo. O amigo estratégico. Por exemplo, você é meu inimigo? Não. Você me deseja mal? Não. Eu também não desejo mal. Então a gente é amigo. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas a gente é amigo estratégico. O que é amigo estratégico? A gente tem uma coisa em comum, um objetivo. A gente quer fazer um programa que dá certo, a gente quer dar entrevista. um corte bom, dar uma entrevista. Aí Dividir o seu conhecimento com a audiência. com a audiência. É Tem isso. um amigo necessário, que é aquele que você precisa emocionalmente. Pô, tô aqui na festa, mas se o fulaninho tivesse aqui, eu tava rindo. Pô, meu amigão. E tem um amigo íntimo. É só pra esse que já passou batalhas contigo. Opa! Que já, irmão, comeu Chega na pão que o diabo voadora. amassou, como a gente diz Sim. com você, e ficou do teu lado, que é 1 ou 2 na vida. Sim. É esse que você pode contar tuas dores, tuas fraquezas e o teu futuro. Qual o problema? Eu tô aqui contigo. Só um pouquinho mais. Eu tô aqui contigo, tá agradável, a gente tá rindo, eu já começo a contar minha vida. Aí te conta uma coisa, um segredo, ó, vou abrir um negócio e tal. Aí você conta pro outro, como fala, viu como amigo é tudo traidor? Como assim amigo é traidor? O cara tá contigo numa estratégia, você que tá contando tua vida pra ele. Então eu explico essa questão da departamentalização de amigos no livro Especialista em Pessoas. E nesse jogo da vida eu tento ensinar coisas assim, práticas. Então, deixa eu fazer pra quem uma tá pergunta começando. para você, que você, claro, você trata com muita gente, conhece muita gente. Só fazer um break para a rede de rádio agora, que o Reginaldo está pedindo. Vamos lá. Vamos fazer o break agora para você que está acompanhando a programação da Jovem Pan. O Thiago, o arroba dele é arroba Thiago Brunet. Brunet com T mudo no final para você que está no rádio. E Thiago sem H. Thiago sem H. Thiago Brunet nas redes sociais. Vai lá, Reginaldinho. Você tava falando que esse jogo da vida que você ensina de uma maneira lúdica e simples o jogo da vida através do jogo de futebol, e você fala que cada um tem a sua posição dentro do jogo, que seria dentro da vida. Esse é o grande problema das pessoas hoje em dia, é não saber jogar. Não saber o que elas têm de... Porque a minha avó falava o seguinte: meu neto, não queira ir pela vida pelos seus sonhos. Ela falava, sonho que não se realiza é delírio, não é? Sonho é uma porcaria. Faça o que você tem mais habilidade. Se você tiver habilidade em alguma coisa, siga isso, que você vai se dar bem. Geralmente é o que dá certo, exatamente. Então, mas como é que a pessoa... Eu, por exemplo, não dei muito certo. Eu fui indo... Mas você descobriu a posição. Não, se eu contar a minha habilidade aqui... Imagina Pra onde é? Não, Coisas que deram errada. Você não sabe. Se contar minha contar Thiago aqui, chora. Se eu contar aqui, o Thiago chora. Se eu eu não quero contar que ele minha chore. posição em campo, eu vou pra reserva. Como é que a Eu pessoa... falo sobre o banco de reservas aqui. Então, como é que a pessoa descobre? Como é que a pessoa encontra isso na vida? A posição dela. Isso, na verdade, é uma das perguntas mais profundas filosóficas que existe, emblemáticas para o ser humano, que é, para que eu nasci? Né? Então você pode analisar pela sua habilidade natural. Por exemplo, eu desde criança sempre falei bem em público. Então com 10 anos assim, eu já tinha noção que as pessoas me chamavam na escola para ser o orador de fim de ano. Eu fui criado na igreja, né? Então de manhã, nos domingos de manhã eu era o convidado com 7 aninhos para fazer a leitura bíblica no domingo de manhã. Então eu fui percebendo que eu falava bem em público. Nunca fiz curso de oratório nem nada. Então eu sabia que meu futuro ia ter algo ligado a palco. Tá. Agora, eu não sabia. Eu tentei música primeiro, aí tem a época de tentativa e frustração. Na vida nem sempre você vai acertar de primeira, né? Eu tentei ser músico, eu sabia que era palco, aí não deu certo, aí eu tentei abrir uma agência de turismo, quebrei, passei por uma depressão, uma dívida enorme, até descobrir que, na verdade, o palco que eu esperava e que estava desenhado para mim era o da educação. Era o de ensinar as pessoas. E uma coisa que as pessoas têm que saber é que a vida é como um jogo de futebol. Tem regras. Se você quebrar as regras, você vai ser punido de alguma forma. Ou expulso, ou tomar um cartão, ou o seu gol será anulado. O futebol é meritocrático. Você só continua no time se fizer gol. Aí na vida você acha que alguém vai fazer gol por você. A gente tem umas ilusões, né? Não. Você que vai ter que aprender a fazer o gol. O futebol, se você quebrar a regra, você está fora. Na vida também não dá para levar a vida do jeito que você quer. Vai ter que ser do jeito que funciona. Por exemplo, se eu te bater, você falou, você me provocou, meu sangue esquentou, aí você colocou minha mãe no meio, é natural que eu queira reagir. Mas se você não tiver o domínio próprio e rebater, é regra da vida. Vai começar um problema que eu não vou resolver mais hoje. O ódio, né? Que é uma reação, né? Não, aí pode gerar inquérito policial, pode gerar um espírito de vingança em você, e você ter poder de vingança contra mim,
pode gerar um bafafá na internet se tiver alguém filmando. Ou seja, a pessoa precisa entender o jogo da vida. Não vou reagir a isso. Primeiro, porque eu não tenho tempo, não tenho energia emocional para gastar com um problema que não é meu, você que está nervoso. E terceiro, eu tenho um propósito para cumprir, um chamado, e não vou gastar minha energia. Thiago, E a pessoa que sempre acha que alguém vai salvar ela? Tem essa pessoa? Não tem. Não tem gente assim. Não. Entendi. Eu estou dizendo que não tem o herói que vai te salvar. Sim, mas tem gente... as pessoas, a maioria. Isso chama-se síndrome do herói latino-americano. Está no Brasil e na América Latina. A gente acha que um político vai ganhar e vai resolver a nossa vida. A gente acha que um líder religioso vai resolver a nossa vida. A gente está sempre botando a esperança em alguém. E, na verdade, se você não aprender como funciona a vida e não cumprir os princípios que dão certo há milênios, você que vai sair perdendo, independentemente de quem está no governo. Porque é você ser líder de você mesmo, né? É o básico. Então, porque eles falam que as pessoas, elas sempre precisam de alguém para liderar, né? Sempre você vai precisar de um político para você seguir um caminho. Isso eu concordo. Porque senão você não vai saber para onde ir. A maioria das pessoas. A maioria. Sim, a maioria. massa. Te lidera, é um técnico. É lógico. É o seguinte, a maioria das pessoas, elas como não sabem o que querem, elas vão naquele primeiro nível de fé que eu falei. Todo mundo está indo para onde? Então, por isso que, às vezes, o político ele quer sair em primeiro lugar na pesquisa, mesmo que não seja verdade, porque ele sabe que vai pegar essa mentalidade aí que é, bom, eu vou votar nele porque ele vai ganhar. Ele sabe que vai ganhar mais votos por causa disso. Isso é uma prova, né? Entendi. Então, o que nós temos que fazer é desenvolver nossa inteligência, porque, assim, uma das formas é ler livro. Quem não lê livro vai ter que acreditar no que os outros estão falando. Então, você desenvolve a inteligência andando com pessoas inteligentes, em ambientes onde você é afiado, né, onde você vai melhorando, e o ambiente sempre vence, então cuidado onde você fica frequentando. E, é claro, tendo um técnico na vida, alguém que possa te orientar. Mas, Thiago, eu não consigo acessar você para ser meu técnico. Tá, mas tem o seu Manuel da padaria aí, do seu bairro, que sabe mais do que você, sabe fazer conta, tanto que ele tem uma padaria aberta. Vai conversando com quem está hoje perto de você para você ir galgando novos níveis. Metáfora do futebol. Banco de reserva. É muito difícil fazer um golaço. Não um gol. Um golaço na vida. E às vezes você faz um golaço, você quer fazer outro e você não consegue. É bom ir para o banco de reserva, olhar o time jogar, pedir a bola e tentar fazer um outro gol depois? Interrogação. Olha, eu não sei se é bom estar no banco de reserva, mas tem vezes que você não tem saída porque o técnico te colocou ali. Qual é a diferença do jogador e de uma pessoa comum? É que a pessoa comum já está xingando o técnico, está planejando vingança, está achando que o cara que está no lugar dele planejou isso contra ele, cria vários fantasmas emocionais. O jogador, porque eu entrevistei vários, por isso eu posso afirmar, ele está ali sentado o seguinte, o que esse cara tem que eu não tenho? Ele cai pela esquerda, ele joga melhor por lá, ele volta até o meio de campo, ele está observando e criando a estratégia. Então, um jogador pentacampeão me contou que ele foi reserva a Copa toda, de 94. E ele ficava observando, ele falou, se eu tiver oportunidade, eu estou treinando mais do que os titulares. Eu estou observando tudo que está acontecendo. Se eu tiver oportunidade, eu entro e nunca mais volto a ser reserva. O jogador se machucou, o destino, que eu acredito muito em destino, colocou ele ali, ele foi escalado, nunca mais voltou a ser reserva. Então, para que serve o banco de reserva na vida? Para você criar estratégia, observar o que está acontecendo. O ser humano tem problema com a observação. Por exemplo, por que o futebol dá certo e minha vida não? Por que o futebol arrecada tantos bilhões? Por que o jogador ganha tanto e eu não ganho? Por que ele aparece na televisão e eu não apareço? Porque tem coisas que ele faz gol, ele cria emoção nas pessoas que assistem, o que ele faz atrai audiência, por isso tem patrocinador e por isso ele ganha muito. Então, você tem que observar o que dá certo. Inteligência, as pessoas confundem inteligência com genialidade. Genialidade é o cara que faz conta de cabeça, grava todas as datas históricas. Inteligência é só entender como as coisas funcionam. Por que o casamento do cara ali é feliz e o meu não é? Por que isso aqui ganha dinheiro e eu não ganho? Está no mesmo país, na mesma cidade, né? No mesmo governo. Por que aquele ali tá... Por que ele se dá bem com todo mundo e eu não tenho nenhum amigo, fico sozinho no final de semana? É humildade de observar. Isso. O orgulho é o maior inimigo do ser humano. O orgulho é a ignorância. Não saber as coisas e nem querer saber. Orgulho e ignorância. Se você vencer isso, você começa a observar. Poxa, por que o Emílio apresenta tão bem e eu não faço tão bem assim? Então, quando você começa a observar o futebol, até as coisas ruins. Porque muito jogador termina mal, principalmente na vida pessoal. Alguns terminam sem dinheiro, tá? Eu entrevistei jogadores campeões que terminaram sem dinheiro a carreira. Sem dúvida. Tem uns que terminam com 10, 12 pensões alimentícias para pagar.
Então, assim, não é só as coisas boas, a gente também tem que aprender com o erro dos outros. isso aí. Isso é sabedoria. Lógico. Inteligência é aprender com teus erros, sabedoria é aprender com o erro dos outros. Então, o problema é que ele focou tanto na bola e esqueceu que o jogo da vida não é só jogar bola. Aham. Quem está cuidando da tua contabilidade? Muitos jogadores quebraram no meio por causa de tributação. Ele foi jogar num país, não sabia o que era, saiu comprando um monte de coisa, na hora de sair do país e ir para outro time, 40% de tributação, tudo que ele tem. Então, Perdeu patrimônio em perder metade, pelo menos. Então, assim, a vida, o jogo não é só a bola, ou seja, não é só o que você sabe fazer. Tem outras áreas que você precisa observar e colocar pessoas para cuidar. Para eu estar aqui, tem pessoas cuidando de outras coisas. Para você estar sentado aí, irmão, Com tem alguém certeza. cuidando para você. Opa. Tá entendendo? Então, a gente tem que aprender a Tem montar meu equipe. Ruivão, olha, ó, meu Ruivão ali, ó. Ruivão querido. A gente tem que aprender a montar equipe na vida. E É as isso pessoas aí. não montam É isso equipe. E falam, mas eu não tenho dinheiro, mas Seu Tuta falava isso. não é só dinheiro, não. Ninguém faz sucesso sozinho. Ninguém. Né? Eu também não Isso aí é o acredito. seu Tuta. Eu também não acredito. O velho Tuta. Você sabe Ó o Ruivão aí, ó. Que muita gente Ruivão da Pan. bota desculpa em tudo, né? Mas eu não monto equipe porque eu não tenho dinheiro. Mas muita gente começou do zero sem ter dinheiro, vendendo só a visão que tinha, um monte de gente veio para a equipe. Só pela visão. Sim. Então, é só estudar a história dos grandes empreendedores. Então, na verdade, para de dar desculpa porque você não consegue, de colocar a culpa no fulano, no ciclano, no governo, no pai que te abandonou, não sei o quê, e assume o jogo da tua vida. Assume os a BO. bola, assume o BO. E começa a fazer o que precisa ser feito. Tem um versículo na Bíblia, em Provérbios, que diz que o preguiçoso deseja e nada tem. Ou seja, tem que levantar, fazer o que precisa ser feito e ponto final. E Boa. nesse livro Jogo da Vida, em especial para jovens e adolescentes ou para quem está começando o primeiro negócio, o prefácio é do Kaká, nosso campeão. Nosso campeão. E melhor jogador do mundo em 2007. Tem o Cafu aqui também, o Kaká. O Cafu fez a recomendação de contra-capa. Agora, eu entrevistei os maiores do mundo aqui. Boa. Por uma questão de imagem, eu não citei todos, Entendi. mas os maiores do mundo eu entrevistei para chegar nessa conclusão, para te ajudar. E aí, por causa de pouquíssimos reais, você às vezes fica fora de um conhecimento que pode ajudar você a montar o seu primeiro negócio. O brasileiro é muito empreendedor, mas faz sem saber. Esse livro vai te ajudar a te posicionar nos negócios. O brasileiro quer ser feliz, aliás, merece, né? Porque é um povo bom, um povo solidário, mas não aprendeu. Então, tá aqui um livro básico para você muito pegar, bacana. ler um dia e aprender a vida e os negócios. Tá aqui, ó. O Thiago conversou com a gente, Thiago Brunet, nas redes sociais para você seguir. E o livro aqui, ó, para você comprar, já tá vendo, Jogo da Vida, o que o futebol pode ensinar sobre a vida e os negócios. Obrigado, viu, Obrigado Thiago? a você, Emílio. Obrigado por você Sempre ter muito vindo. bom estar aqui. Boa sorte, sempre é um prazer. Valeu. Fazer o break do Reginaldo. Vai lá, Reginaldinho, ó, manda bala. Reginaldo. Reginaldo, vem pra cá. Vem pra cá, Reginaldo.